Estreia do Flamengo na Libertadores da América 2025. Deportivo Táchira contra Flamengo, lá na Venezuela. Jogo 9h30 da noite, horário de Brasília. Flamengo com 7 desfalques. Como é que você montaria o Flamengo para esse duelo? A gente vai comentar no vídeo de agora. E vamos trazer também informação importante envolvendo Vasco e Flamengo. Vasco e Flamengo receberam proposta oficial para jogarem fora do Rio de Janeiro no dia 19 de abril. Jogo que está dando polêmica porque o Pedrinho chegou a dizer em uma entrevista que quer levar o jogo para São Januário, mesmo que seja com torcida única. Vamos para as informações. Antes, galera, só uma informação envolvendo o Fluminense, que a gente trouxe mais cedo em primeira mão. Renato Gaúcho fechando o seu retorno ao Fluminense. Contrato inicialmente até o fim dessa temporada. Ele não vai custar barato aos cofres do Fluminense, mas fica aí a informação envolvendo o futebol brasileiro, envolvendo o futebol carioca, envolvendo também o treinador que passou recentemente pelo Flamengo e foi até vice-campeão da Libertadores quando perdeu para o Palmeiras na grande decisão lá no Uruguai. Sobre o duelo de logo mais, galera, Deportivo Táchira e Flamengo, são 7 desfalques. Vamos lá, vamos ver se eu lembro. Vinha, Pedro, Wesley, Danilo, Arrascaeta, Gerson e mais quem? Tem mais um, cara. Gonzalo Plata, tá vendo? São os 7 desfalques do Flamengo, 7 desfalques extremamente importantes. Eu escalaria o Flamengo desse jeito: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alexandro na lateral esquerda, Pulgar, De La Cruz, Matheus Gonçalves no meio de campo armando as jogadas, Luiz Araújo de um lado, na ponta direita, Cebolinha na ponta esquerda e Bruno Henrique centralizado. Por que eu faria isso? Porque o Luiz Araújo, ele rende muito mais aberto pela ponta direita. Então a minha ideia seria potencializar o Luiz Araújo, e o Matheus Gonçalves ele já mostrou que consegue dar conta do recado quando exerce essa função de armador, e exerce muito bem, tá? Estamos falando de um grande jogador. O Cebolinha na ponta esquerda, para mim, é a melhor opção, tendo em vista a partida horrível que o Michael fez contra o Internacional, mas isso não quer dizer que o Michael não preste, nada disso, é apenas uma análise do que ele apresentou diante do Internacional. Esse seria o meu Flamengo. O meu Flamengo seria esse. Quero saber qual seria a escalação de vocês logo mais para essa estreia na Libertadores. Lembrando que o Flamengo, cada ponto é importante. Você decidir ter uma boa classificação, decidir fora de casa nas outras chaves é extremamente importante. Ontem a gente viu um Botafogo perdendo fora de casa, o São Paulo até que foi bem diante do Talheres. Libertadores é Libertadores, amigos, você tem que tomar cuidado. Hoje tem um grande jogo também, Internacional e Bahia, ou Bahia Internacional. Confesso que eu não lembro se o jogo é em Salvador, se é em Porto Alegre. Jogo bom também de assistir. Tem Palmeiras também estreando, então tem muita coisa acontecendo essa semana na Libertadores. Mas vamos agora para o assunto principal desse vídeo. Eu vou até abrir aqui os documentos porque eu tive acesso aos 2 documentos. Vamos lá. Primeiro eu tive acesso ao documento da proposta. A proposta foi enviada no dia 20 de março de 2025 ao excelentíssimo senhor Pedro Paulo de Oliveira, que é o Pedrinho, presidente do Vasco da Gama, desculpa. E aí tem lá o nome da empresa e as propostas são para o Vasco como mandante. O Vasco como mandante ele tem que aceitar, óbvio, né? Não tem como você obrigar o Vasco a jogar, mandar o jogo em um determinado lugar, e o Flamengo ele teria que aceitar como visitante. Por isso que as propostas são para Vasco e Flamengo. E as propostas dessa empresa são: se compromete a adquirir o jogo oferecendo o valor de R$1.900.000, além do valor com pagamento à vista antecipado. As empresas arcarão com toda a logística do evento, incluído transporte, passagens aéreas para atletas, comissão técnica e presidente, com ida e volta entre Rio de Janeiro e São Luís. Tá aí, ó. O jogo seria em São Luís. Transporte terrestre, um veículo à disposição do presidente do Vasco com motorista para deslocamentos entre o aeroporto, o hotel e o estádio. Hospedagem e alimentação, hospedagem em hotel de categoria superior e alimentação completa para todos os integrantes da delegação do Vasco durante a estadia em São Luís. Oferecemos ainda um ambiente totalmente voltado ao Vasco da Gama se sentir em casa, com sua imensa torcida vascaína residente no Maranhão.
Aí tem os nomes das empresas, eu não vou dizer aqui, obviamente. As condições: o pagamento seria realizado à vista e antecipado no momento da assinatura do contrato. As empresas serão responsáveis por toda a logística do evento, comercialização de ingressos, divulgação do evento. Acreditamos que esta proposta apresenta uma oportunidade única para o Clube de Regatas Vasco da Gama expandir sua marca, gerar aproximação com os torcedores que estão fora do Rio de Janeiro, além da geração de novas receitas. Colocamos-nos à disposição para esclarecer qualquer dúvidas e negociar os termos desse contrato. E eu também tive acesso a um documento enviado pelo Estado do Maranhão, pela Secretaria de Estado do Esporte e Lazer do Maranhão, o gabinete. Aí tem lá o ofício, o dia São Luís, 28 de março de 2025, a vossa senhoria lá do Pedro Paulo de Oliveira, que é o presidente do Vasco da Gama, assunto: pré-agendamento do estádio Governador João Castelo, o Castelão. Senhor presidente, vimos por meio deste informar sobre o pré-agendamento para a utilização do estádio Governador João Castelo, o Castelão, para a realização do jogo entre Vasco e Flamengo pelo Campeonato Brasileiro 2025, quinta rodada, podendo ser realizada na data flexível, 19 de abril, que é no sábado, ou 20 de abril, que é no domingo, na cidade de São Luís, Maranhão, conforme proposta intermediada pela... aí tem o nome da empresa. Sem mais, colocamos-nos à disposição. Atenciosamente, documento assinado por Naldir de Jesus Vale Lopes, secretário de Estado do Esporte e Lazer. Então, a gente teve acesso a esses dois documentos. E aí, eu fui procurar saber qual é o posicionamento dos clubes. Primeiro, eu ouvi o Flamengo. O Flamengo aceitaria? O Flamengo não é contra. Ainda mais se for 50-50 de torcida. O Flamengo não é contra. O Flamengo aceitaria. Entende que é uma proposta financeira muito boa, porque essa proposta de 1.900.000 também seria a mesma proposta para o Flamengo. A mesma proposta, o mesmo valor, com a empresa pagando tudo para o Flamengo, transporte, alimentação, hotel, tudo, o Flamengo aceitaria. O Vasco da Gama vai aceitar? O Vasco da Gama não quer aceitar. O Vasco da Gama, inclusive, até o momento, não aceitou. Esse é o grande ponto. A proposta foi enviada no fim de março, como vocês puderam ver, e até agora ela não foi aceita pelo Vasco da Gama, que tem o desejo de jogar em São Januário. Mas a empresa continua tentando, negociando com o Vasco, tentando fazer o Vasco da Gama aceitar. O jogo, lembrando, pela quinta rodada é agora, tá batendo a porta, dia 19 de abril. Tem que decidir logo, até para decidir divulgação, enfim, logística, tudo. Então, eu vou dar agora a minha opinião, diante das informações. Se eu fosse o Vasco, eu aceitaria. Por quê? Eu estou levando em consideração o momento financeiro do Vasco. Gente, o Vasco iria ganhar 1.900.000 em um jogo. Se jogar em São Januário, não terá essa renda. Se jogar no Maracanã, não terá essa renda. Se jogar em outro lugar, não terá essa renda. Então, se eu fosse o Vasco da Gama, levaria esse jogo para São Luís, no Maranhão. É a minha opinião, a minha visão, diante do cenário do Vasco, questão financeira. Não vejo o Vasco da Gama tendo, como que eu vou dizer, muitas vantagens, entre aspas, no ponto de vista técnico e tático, jogando em São Januário, como é o desejo do Vasco da Gama. Acho que o Vasco tem sim o direito de mandar em São Januário, já falei isso aqui, mas com essa possibilidade de levar o jogo para o Maranhão, para São Luís, e receber 1.900.000 por essa partida, eu aceitaria se eu fosse Vasco, ainda mais que o Flamengo não é contra, também aceitaria. Jorginho no Flamengo parece ser questão de tempo. A reunião entre o rubro-negro e o staff do jogador aproximou ainda mais o acerto do volante com o clube da Gávea. Ambos os lados cederam nas tratativas e agora já falam a mesma língua quando o assunto é valores, principal obstáculo do negócio até o momento. A expectativa do clube é selar o acordo nos próximos dias para que o ítalo brasileiro comece a negociar sua liberação do Arsenal. O Flamengo vê a chegada de Jorginho como uma grande oportunidade de mercado, já que o jogador, apesar de ainda ter contrato com o clube inglês, busca novos desafios na carreira e enxerga com bons olhos a possibilidade de atuar no futebol brasileiro, principalmente no maior clube do país.
A diretoria rubro-negra acredita que o volante pode agregar muita qualidade ao meio de campo, trazendo sua experiência internacional e sua característica de controle de jogo, algo que vem sendo um dos pontos de atenção na equipe nas últimas temporadas. A provável contratação de Jorginho é para deixar a torcida do Flamengo animada. Além da experiência e bagagem europeia, o volante de 33 anos se encaixaria perfeitamente no estilo de jogo que Felipe Luiz vem implementando no rubro-negro desde o final da temporada passada. Com um meio de campo que privilegia a posse de bola, movimentação inteligente e qualidade no passe, Jorginho pode ser o nome ideal para dar ainda mais equilíbrio ao time. O Flamengo segue monitorando todos os detalhes da negociação e espera concretizar o acerto o quanto antes para que o jogador possa se integrar ao elenco o mais rápido possível, aumentando ainda mais a expectativa da torcida por mais uma grande contratação. E você, torcedor, o que acha dessa possível contratação? Jorginho seria um bom nome para o Flamengo? Deixe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do Mengão. Saudações rubro-negras!